X ao V são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. A. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. B. A obtenção de certidões em repartições públicas, para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. XV. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. XVA. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. XVA. E não haverá juízo ou tribunal de exceção. XV. É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lidera a lei, assegurados a plenitude de defesa. B. O sigilo das votações. C. A soberania dos veredictos. D. A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. X ao X. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. XL. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. XL. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. XL. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. XL. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. XL. Ao V constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. XLV. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bem ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores, e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. XLV. A lei regulará a individualização da pena, e adotará, entre outras, as seguintes: a privação ou restrição da liberdade. B. Perda de bens. C. Multa. D. Prestação social alternativa. E suspensão ou interdição de direitos. XLVA. E não haverá penas A. De morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, 19. B. De caráter perpétuo. C. De trabalhos forçados. D. De banimento e cruéis. XLVA. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. XL. Ao X é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. L. Às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante período de amamentação. Li. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. E não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Li. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Lev. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens, sem o devido processo legal. LV. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. LV. São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos. LVA. E ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. LVA. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. L. Ao X será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. LX. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais, quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. LXI. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem. LX. A prisão de qualquer pessoa, e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, e à família do preso, ou à pessoa por ele indicada. LXA. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado.
LXAV. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. LXV. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. LXV. E ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. LXVA. E não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, e a do depositário infiel. LXV. E conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer, ou se achar ameaçado de sofrer violência, ou coação, em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. LX ao X. Conceder-se a mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições do poder público. Partido político com representação no Congresso Nacional. B. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. LXX. E conceder-se a mandado de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. LXX. E conceder-se-á habeas data. A. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros, ou bancos de dados de entidades governamentais, ou de caráter público. B. Para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. LXX. E qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. LXXAV. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. LXXV. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. LXXV. São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei. A. O registro civil de nascimento. B. A certidão de óbito. LXXVA. E são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. LXXVA. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. LXX é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais, incluído pela Emenda Constitucional número 115, de 2022. Primeiro, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Segundo, os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais, em que a República Federativa do Brasil seja parte. Terceiro, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados, em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Quarto, o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão.